Olá, amigos, tudo bem? 9 de janeiro, sexta-feira. Eu vou começar o programa de hoje contando um segredo de alcova. Não, que alcova o quê, meu? Tá ficando louco. Que alcova? Segredo de estúdio. Nós fizemos um programa aqui na segunda, terça-feira. Eu trouxe essas duas figuras para a gente discutir o mesmo assunto que nós vamos debater hoje. Mas aí ocorre o seguinte: do mesmo jeito que deu um pau lá com a Venezuela, deu um pau aqui também. E o nosso programa se perdeu dentro da máquina. Ninguém achou mais, ninguém sabe para que lado ele foi. Aí eu disse o seguinte: olha, eu não vou perder a oportunidade de trazer vocês aqui para esse debate, que eu acho que é muito importante, e não vai ser a porcaria de um computador, de um Trump, de uma Venezuela que vai me impedir de fazer. Então, hoje estão aqui comigo, de novo, para vocês a primeira vez, para mim de novo, o Edson Silveira, do PT. Obrigado por você ter vindo. De nada, meu rei. Estou aqui é sempre qualquer um pedido seu, um chamado seu é uma ordem. Não, ainda chama de meu rei, tá? E aqui comigo, Ricardo Frota, advogado, homem do novo. Um novo nome na política e que é do lado da direita. Então, eu estou aqui com duas pessoas que são antagônicas, adversários, mas que não são inimigos. Estão acostumados a debater, entender o Brasil por dois vieses completamente diferentes. Um olha para o lado de cá, o outro olha para o lado de cá, mas o Brasil é desse tamanho, o Brasil permite tudo isso. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Léo. É um prazer imenso estar aqui novamente, né, para poder dar a nossa parcela de contribuição. Eu não sei se o erro da vez passada foi a camisa vermelha que o Edson Silveira estava usando, mas ele veio novamente com a de vermelho. Eu espero que não seja esse o motivo. E na terça-feira você não veio com a camisa do Novo e eu reclamei. Eu vim com o Novo aqui para mostrar que agora a coisa vai dar certo. É isso aí. Gente, o tema é Venezuela. Eu acho que não teve nada de tão mais complicado no mundo ultimamente do que isso. Nós tivemos a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, mas nós já tínhamos tido antes a invasão da Rússia, da Crimeia pela Rússia, a anexação de territórios e tal, aquela coisa meio louca lá que a gente vê que é da área da Rússia. A Rússia é um mundo diferente, como diferente é o mundo da China também, que está lá se preparando por causa de uma ilha chamada Taiwan, que eles estão querendo que volte a ser parte do continente. Do território. Essas coisas ocorrem. Agora, aqui não. Aqui o negócio foi... Eu só me lembro... Eu tenho idade para me lembrar disso aqui. Nem o Edson Silveira se lembra muito disso, não. Mas é o seguinte. Só aquela invasão da Baía dos Porcos em 1961, quando era presidente dos Estados Unidos, o... John Fitzgerald, John Kennedy. Eu tenho que falar o nome todo, senão eu não me lembro do último nome dele. Então, John Kennedy era o presidente e a Rússia estava colocando bases de foguetes. Aí o cara foi lá e disse assim: aqui não violão. E mais ou menos está acontecendo aí agora. A Venezuela já estava com um apoio chinês, cubano, iraniano e tal, não sei o quê, mas estava um negócio meio confuso. E aí, de novo, o Laranjão foi lá e repetiu aquela frase: aqui não, violão. Mas a coisa está diferente, né? Léo, bem diferente, né, Léo? O comportamento do presidente dos Estados Unidos, ele é atípico, né? Ele é imprevisível, né? É um cidadão que a gente não sabe como é que ele vai acordar e qual é a decisão que ele vai tomar. E isso é extremamente perigoso para o mundo, né? Porque, afinal de contas, ele é presidente de uma das maiores, da maior potência militar do planeta, né? Então, é um cara que hoje não respeita ninguém e não respeita as leis internacionais, não respeita os tratados internacionais. Não é defender Maduro, né? Mas é defender a Venezuela, a soberania da Venezuela, a soberania do povo venezuelano. Porque uma nação, ela só tem razão de existir se ela for soberana. Se ela não for soberana, não tiver liberdade para tomar suas próprias decisões, ela vira um protetorado de alguém e aí não deixa de ser aquela nação específica para ser um apêndice de um outro país, de uma outra nação. Então, o que o Trump fez com
com a Venezuela foi, no meu entendimento, extremamente perigoso para as nações de todo o continente sul-americano. Meu querido Frota, e aí? É assim do jeito que ele conta mesmo? Ou você tem uma outra visão disso aí assim? Léo, primeiramente que as pessoas usam o termo soberania e democracia por conveniência. É muito conveniente você falar, olha, a democracia do país, isso a esquerda gosta de falar em todo o discurso. Pode observar. Quando você fala da esquerda, é o Edson. O Edson. A esquerda, eles defendem muito, mas assim, na teoria é muito bonito você falar em democracia, você falar em soberania, mas você vê que em nome da democracia, a esquerda pratica atos antidemocráticos. Em nome da soberania, a esquerda pratica atos contra a soberania do próprio povo. Então, quando a gente fala em defender o povo, a gente não tem que defender o governo, a gente está falando de uma ditadura. A gente está falando de um governo, Hugo Chávez e o Nicolás Maduro, que é o chavismo. O Maduro é a continuidade do chavismo. Então, um governo que não deu certo, um governo que escravizou a população da Venezuela. Então, respeito ao país, ao povo, eu tenho certeza que os Estados Unidos têm. Porque aquele povo é um povo sofrido, é um povo que 8 milhões de venezuelanos foram embora do seu país porque não tem condição, são perseguidos. E quando o Edson fala de tratados e acordos internacionais, dos quais, inclusive, a Venezuela é signatária. A Venezuela assinou, inclusive, vários acordos em que diz respeito a direitos humanos. Aí você vai ver, e o tratamento? Você assina acordos internacionais. Quando você assina um acordo internacional, você está usando da sua soberania. Você, como um país soberano, não foi obrigado. Você está assinando porque você quis fazer aquele acordo. E na medida que você faz aquele acordo, você está aderindo ao princípio pacta sunt servanda. Ou seja, o pacto, ele faz lei entre as partes. Então, a partir daquele momento que você assinou um acordo internacional e um tratado, você é obrigado a cumprir as regras. E a Venezuela não está cumprindo. Então, eu acho que a esquerda deveria, nesse momento, ela deveria fazer uma crítica em relação ao Maduro, não aos Estados Unidos. Ah, porque ele usou o modo que não era o correto. Sim, mas o que resolveu até hoje? Me diz, que ele me aponte qual foi a medida adotada internacionalmente para coibir a prática, o narcoterrorismo e tudo que está sendo praticado na Venezuela. O que foi adotado? É muito fácil criticar o Trump, mas ninguém apontou agora qual foi a medida que foi adotada para conter o Nicolás Maduro. Ninguém fala disso. Aí quando vem alguém que toma uma medida, que por mais extrema que seja, mas foi necessária para tentar colocar ordem. O regime caiu? Não caiu. Mas ele já disse, olha, se continuar, se a Rodrigues lá, Delcy Rodrigues continuar com a postura do Nicolás Maduro, ela vai sofrer as consequências e o Trump já mandou recado. E ele está fazendo isso para defender, porque tem os interesses de petróleo. Não importa os interesses, mas qualquer medida que for adotada vai ser para melhorar a condição de vida das pessoas que vivem na Venezuela. Não tem como piorar, Léo, não tem como piorar. Então, toda medida que foi adotada pelos Estados Unidos, eu tenho certeza que vai ser para melhorar a condição de vida daquelas pessoas. Dom Edson Silveira. É uma fala muito incoerente a do meu amigo Ricardo. Primeiro, os Estados Unidos, o Donald Trump, ele autorizou o sequestro de um presidente da República. Se tem legitimidade ou não, ele é o presidente daquela república e, como tal, deve ser respeitado, tem imunidade, tem tudo direitinho, de acordo com toda a legislação vigente. A gente tem que respeitar, e o Brasil é signatário de tratado, na nossa Constituição reza, que é a autonomia dos povos, a autonomia das nações, a soberania, que cada povo tenha a capacidade de se autogovernar, de se auto-administrar. Então, não cabe ao Brasil, embora não concordando com a postura de Maduro, de Chávez e etc., ou de qualquer um outro país, interferir na política interna desse país, porque também nós não aceitamos que interfiram dentro do nosso Brasil. Os nossos problemas somos nós que temos que resolver. Os problemas da Venezuela é o povo venezuelano que tem que resolver, tem que buscar alternativa para ele dar solução para os seus próprios problemas. Eles falam, o Ricardo fala muito contundentemente que nós da esquerda defendemos ditadura, mas nós não fomos para a rua aqui no Brasil pedindo intervenção militar.
Nós não fomos para a rua pedindo e destruindo todo o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e nem o Congresso Nacional. Nós não participamos dessas arruaças, muito pelo contrário. Nós não ameaçamos matar nenhum presidente da República, nenhum vice-presidente da República e nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Narrativa isso, né? Não é narrativa, não. Por favor. Documento investigação comprovada. Não existe esse documento. Investigação comprovada no processo, nos autos do processo. Tem esse documento? Tem depoimento. Não, tem depoimento, tem narrativa. Narrativa não. Depoimentos, provas testemunhais, provas materiais, com conversas, com... Me permita aqui, você acha que alguém ia sair, pegar o Alexandre de Moraes em Brasília, levar para Goiânia, no meio do caminho... não existe, Léo. Jogar esse corpo fora? Não existe prova nesse sentido. Não existe. Ora, se pegar o Maduro na Venezuela... dentro de um bunker. Ora, Léo, peraí. E as pessoas que atentaram contra a vida de Lula, do Alckmin e do Alexandre, essas pessoas são pessoas extremamente preparadas. Kid pretos. Você sabe que os Kid pretos são uma elite do Exército Brasileiro. Olha, né? O que eu estou lembrado... Olha aqui. Peraí, eu não estou puxando. Eu só queria lembrar... Não, eu só queria lembrar que nós tivemos uma tentativa de homicídio que foi aquela do Bolsonaro. O resto aqui é narrativa. Não é narrativa. Agora, não. Léo, só para... Tanto não é narrativa que pessoas foram condenadas pela Suprema Corte do Brasil. E aí, meu amigo, quando as pessoas foram condenadas, e eu quero acreditar que a Suprema, você pode divergir de qualquer coisa, mas eu quero acreditar que a Suprema Corte Brasileira não iria cometer uma atrocidade de condenar alguém sem o mínimo de provas, sem o mínimo de evidências. Então, eu quero acreditar que isso aconteceu e a condenação existiu. Por quê? Porque eles tiveram o devido processo legal, a ampla defesa, tudo, tiveram advogados para fazer as defesas, e mesmo assim foram condenados. E não foram condenados, que a direita usa de uma falácia, dizer que eles foram condenados por um juiz. Não. Eles foram condenados por uma turma do Supremo Tribunal Federal, né, composta de 5 juízes. Né? Então, 5 juízes do Supremo Tribunal Federal condenaram essas pessoas, avaliaram os processos. Inclusive, teve um voto divergente, mas 4 teve votos convergentes pela condenação. Então não podemos dizer que não tem prova. Tem provas. Eu vou fazer um brinde aqui ao Alexandre de Moraes. Nada, Amém. Eu estou de sacanagem. Tá bom. Mina linda, melhor água do estado de Rondônia. Bom, é o seguinte, a beleza da democracia é isso. É que a gente tem a possibilidade de conversar e divergir. E o fato de divergir não me coloca numa posição de ser inimigo de A ou de B. Muito pelo contrário. Mas o que nós estamos falando aqui é a respeito de ideias. Agora, tem algumas coisas aí que a gente vai ter 40 anos para poder avaliar o momento de hoje. É assim que é a história. Você é professor, você sabe disso. Né? Você é advogado, você sabe disso. Breve, porque o Edson fala demais, né? A gente tenta entrar no assunto, mas eu gosto. Isso é muito bom. Não, mas isso é muito bom para o programa. Deixa eu falar uma coisa. A gente precisa ter clareza. Tudo que eu falo aqui, a minha fala, ela é consubstanciada em fatos. Ela está alicerçada em elementos fáticos. Não é conversa fiada. Então, quando ele fala aqui que, não, porque todo mundo teve direito à ampla defesa e contraditório, quando pessoas comuns, que não são pessoas detentoras de mandatos, não são pessoas que estão elencadas na Constituição como tendo foro por prerrogativa de função, iniciam o processo lá no STF. Então esse processo ele já nasce errado. Como que alguém vai ser responsabilizada por tentar matar o Lula, tentar matar o Alexandre de Moraes, sem que sequer houve um ato executório? Para você ser condenado, punido por tentativa, você precisa iniciar o ato executório. Se você pensar em praticar um crime, a nossa legislação não condena quem pensa. Se eu pensar em matar alguém,
eu não posso de forma alguma ser punido. Porque cogitação é um dos elementos do caminho do crime. A cogitação, ela não é punida no ordenamento jurídico. Então, quando alguém fala que, olha, eles tentaram... Peraí, tentaram... Tentativa, para você punir uma tentativa, a tentativa tem que ser o quê? O ato de eu pegar uma arma e tentar matar alguém, atirar. Eu atirei, não acertei nenhum tiro, mas eu tentei. Então eu preciso ser punido por tentativa de crime. Se eu puxar a arma, ainda não é crime? Não, se você só apontar a arma e não desferir, não apertar o gatilho, você não responde por tentativa de crime. Então, pode ser uma ameaça, qualquer outra coisa. Mas você precisa iniciar os atos executórios. Isso é requisito. Léo, aquela deputada que saiu com a arma atrás do camarada lá em São Paulo... Ela é uma inocente, uma coitada. De forma alguma, porque ela perdeu o mandato. Ela estava se defendendo de uma agressão injusta. Ela perdeu o mandato. Ninguém fala da cuspida que ela levou, ela perdeu o mandato por... bobagem por perseguição, pura perseguição. A mulher só tem valor pro PT se for de esquerda, porque eles defendem tanto a mulher, mas é uma mulher da direita, não tem valor. Para a esquerda, a mulher da direita não tem valor, só tem valor se for da esquerda. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não discuto a questão do feminino, eu discuto o ato da pessoa, né? E o que ela fez foi de uma imprudência, de uma irresponsabilidade fantástica. E foi eu vou lembrar outro caso. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa. Vou lembrar um outro caso aqui, que foi o PGR anterior. Como é que era o nome dele? Janot? Janot. Ele disse que ia entrar com a arma, ou chegou a levar uma arma para dentro do Supremo Tribunal Federal e iria matar salvo engano, Gilmar. Foi. Acho que foi esse o caso. Foi isso mesmo. Mas também não teve crime, né? Não teve. Não teve? Não teve, porque ele não iniciou os atos executórios. Para o pessoal que está em casa, eu recebi lá 3 ladrões dentro da minha casa, armados, eles não cometeram crime. Não. Só o roubo, né? Mas a tentativa de... Não Entendi. Só uma coisa. Só que as pessoas foram condenadas por uma série de razões. Mas o crime que elas foram condenadas foi atentado à democracia. É atentado. O atentado à democracia, o ato de atentar já é o crime. Não precisa, não tem, já é o crime. Atentado à democracia. Atentado ao quê? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Atentado? Esse é o tipo penal, mas é o tipo penal, Léo, que não tem elementos. Não tem elementos. Por quê? Toda a história do mundo, eu estou desafiando aqui, eu estou fazendo um desafio. Eu vou dar um exemplo. Bom, não vamos longe, já que a gente está falando da Venezuela, vamos dar um exemplo do próprio Hugo Chávez. Hugo Chávez foi preso em 1992 por tentativa de golpe. Mas não foi uma tentativa que ele falou que ia fazer. Foram 2 vezes. Foi em fevereiro e em novembro. Uma diferença de 9 meses. Só concluir antes. Então, assim, o Hugo Chávez, ele foi preso foi preso uma vez, né, por tentativa de golpe. Ele colocou polícia, ele colocou aliados, teve morte, teve armas, teve tudo para configurar uma tentativa de golpe. Na segunda vez, a mesma coisa, teve mais de 100 mortes. Ou seja, ninguém está condenando o Hugo Chávez aqui, que é aliado deles. Ninguém está falando que verdadeiramente os aliados deles tentaram depor o governo. Mas tentou de fato, não o Bolsonaro. O Bolsonaro tentou como? Lá dos Estados Unidos, sem orquestrar nada, sem autorizar nada, pegaram uma minuta de golpe, que eu acabei de falar agora há pouco, que minuta, você escrever, pode até escrever alguma coisa que vai fazer, mas se você não faz, se você não inicia os atos executórios, você não pode condenar aquela pessoa. E não sou eu que estou dizendo, Léo, é o ministro, ex-ministro Melo lá, o Marco Aurélio de Melo, ex-ministro, Ives Gandra Martins, vários juristas. Gilmar Mendes, vários juristas. O próprio o ministro Barroso lá, no Barroso não, o Fux, o próprio ministro Fux. Não é possível que todas essas pessoas com um profundo conhecimento jurídico estejam erradas. Olha, e só eu vou nominar aqui os crimes. Celso de Mello. Eu vou nominar aqui os crimes pelos quais o Bolsonaro foi condenado. São organização criminosa armada. Cadê a arma? Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado, tentativa de golpe, dano qualificado pela violência e ameaça grave e deterioração do patrimônio tombado protegido. Foi só esses 5 crimes que levou a condenação de Bolsonaro a uma condenação de 27 anos
de 27 anos a única coisa que eu e pergunto, alguns meses, que ele vai ter que cumprir. Eu não... A arma que não tem arma, que não tem... O tribunal, o órgão competente para julgá-lo, o julgou. Perdão. Eles não erram? Não são seres humanos? Perdão. Como Eu preciso levantar isso aqui pelo seguinte. Esse processo todo... Segura só um minutinho aí, por favor. Esse processo todo nasce de um momento de loucura de um ministro chamado Toffoli, que era o presidente do tribunal à época, e que disse o seguinte: estou avocando para mim isso aqui. E jogando tudo isso num processo que o Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo. Ele hoje já tem 2 ou 3 numerações, mas que já tem 6 anos que está aí sendo investigado e que até agora não aconteceu nada. E aí é o seguinte, isso não poderia nunca ser no STF. O E STF sim não no está primeiro... no inquérito. Lula foi isso. primeiro grau. Então por que teria que ser agora terceiro? Porque Aí modificou a legislação, modificou o entendimento do STF. Mas peraí. Modificou. Não modificou a lei. Houve modificação. Houve mudança no entendimento do próprio da Suprema Corte. Não é lei. E o entendimento da Corte modificou, o entendimento da Corte modificou-se antes, inclusive, dos processos investigatórios dos crimes cometidos por Bolsonaro. Sabe o que causou tudo isso, Léo? O que causou tudo isso foi o senhor Jair Messias Bolsonaro, num ato de loucura e de desespero e de despreparo, não aceitar o resultado das eleições. Foi isso o que levou tudo isso. Se ele tivesse aceitado o resultado das eleições, tivesse ido para casa, se preparar para agora em 2026 voltar, nada disso teria acontecido. Eu tenho uma raiva de não poder participar desse debate, porque eu tenho que deixar vocês dois. Mas é o seguinte, eu vou ter que chamar, eu vou chamar os meus parceiros aqui do Hospital de Olhos Veloso. A visão política é assim, é diferenciada, cada um tem a sua. Agora, você quer ter visão mesmo de vida, seu órgão de visão bem arrumadão, Hospital de Olhos Veloso. Não é assim? É. Eu estou indo lá para o intervalo, a gente volta já já. Na capital, no interior, não se tem nada igual. Modernidade, muito trabalho e dedicação. A clínica cresceu e se tornou um grande hospital. 0800 333 3040. Pra que seu olhar seja maravilhoso. Hospital de Olhos Veloso. Estamos de volta, já vou avisando para vocês, o programa de hoje vai ter, tem que ter somente 3 blocos, porque vai ser impossível a gente manter esse... Nós tínhamos marcado aqui, a pauta era Venezuela no primeiro bloco, a gente já puxou para cá, já saiu o Bolsonaro. Da outra vez que nós fizemos aqui, o Bolsonaro já tinha entrado num avião, estava indo para a França e pegaram um major da FAB, com o major sargento da FAB, com cocaína dentro do avião. 35 quilos. Aí o Edson já jogou esse negócio na pauta de uma cocaína, isso não tem a ver com Venezuela. Agora é o seguinte, a Venezuela tem tudo a ver com tudo, mas é o seguinte, o maluco lá, o Laranjão, ele já fez o seguinte, ele já deu o recado e como dizem que quem tem nariz tem medo, eu acho que é mais ou menos assim, é uma parte do corpo aí assim, quem tem medo. Então ele já foi lá e os caras já disseram o seguinte, ó, já mandamos, tiramos alguns aqui que estavam presos, já soltamos, mas continuam prendendo jornalistas principalmente, porque na guerra a primeira vítima é sempre a verdade. E já chegou lá no Petro. O Petro já levou para a conversa. De novo é aquela história daquele pedaço do corpo, né? Levou para a conversa. E ele já disse o seguinte, que nós estamos acertando aqui assim, o narcotráfico, isso e aquilo. E o México também. Não está fácil para o Trump, que
a aprovação dele nos Estados Unidos está caindo e ele está tendo que tomar algumas medidas que não são exatamente aquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil ou em outros países. Mas eu acho que o doidão lá, ele vai continuar escalando do jeito que está. Vamos voltar para a Venezuela ou a gente vai deixar passar batido aqui? Eu tenho uma preocupação muito grande quando uma potência armamentista que tem detentora de um potencial atômico fabuloso começa a ameaçar a todos. O Gui, deixa eu... Começa pela Venezuela... Vou interromper você aqui, porque senão eu vou matar, vai ficar parecendo festa de cearense, e eu vou matar o novo aqui sem água. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o recado Hein? Ah, tá. Eu vou chamar o comercial aqui de Telecom, e enquanto eles servem uma água aqui pra gente, Olá Telecom traz o recado e a gente abastece o nosso amigo aqui, o Ricardo, senão ele tá vai... com a garganta seca, falou muito. Não, falou demais, bebeu água todinha aqui. Isso aqui tá parecendo festa de cearense. Vamos lá. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. A gente está de volta, todo mundo já devidamente abastecido aqui. Eu fico pensando se fosse vinho ou cerveja, pelo amor de Deus, já tá bom, não, o negócio tá bem aqui. Bom, vamos lá. Se eu não lhe abasteço, você não ia poder falar, né? Antes de pega como é que a gente dizia antigamente? Pega o peão na unha, vai lá. Antes de retomar, você quer dar uma dica pro Edson Silveira, que estava falando ali do Veloso, da Clínica Veloso, que ele possa dar um pulo lá, ver como é que tá a visão dele, porque eu tô achando que ele tá cego. O PT tá deixando esse homem cego. Não. Eu recomendo que ele faça um tratamento lá na Clínica Veloso. Olha, eu fiz a minha cirurgia de catarata. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Rapaz, parece que você vê o mundo diferente. Isso, vai ver diferente, viu? Nunca mais eu vi esquerda. Que tu tá enxergando vermelho hoje, amanhã, depois da cirurgia, tu pode estar vendo verde, amarelo. Eu tenho uma avaliação distinta de vocês. Talvez a cegueira ideológica dos dois estejam deixando vocês terem o bom senso para olhar as coisas boas que a esquerda faz e fez. Olha, não faça, não diga, não me coloque nisso aí não, e não me meça com essa régua. Eu queria falar que hoje, dia 9, nós estamos recebendo, depois de 25 anos de luta, e eu sei da luta que todo mundo teve, mas principalmente eu sei da luta da esquerda do Brasil para conseguir aquele acordo do Mercosul está saindo. Mercosul, o acordo com a União Europeia está saindo. Da França, né? Apesar da França. Apesar da França e do Macron, que é amigo do Lula. Aquela história que eu falo aqui para você, que eu falo para todo mundo. Países não têm amigos, têm negócios, têm interesses. Então, rapaz, a Alemanha estava lá. A Alemanha, quem acreditaria? A Itália foi quem reverteu, deu a diferença, que reverteu o caso. Então, essas coisas são assim. Aí você faz assim, mas a esquerda está fazendo... Não, tem de tudo na política. A política é a arte de viver entre os contrários, buscando consenso dos dissensos. Então, minha visão não é... Tem uma imagem que a gente vê, né, muito associada da esquerda com o comunismo, né? E as pessoas, principalmente os meninos da direita, eles procuram nos rotular como os comunistas, que quando ele chama de menino, você não fica bravo não, né? Agradece. Né? Mas é menino, se for contar, ele tem
não tem 40 anos. Menino desse jeito, né? dando uma aula para ele, eu fico não tem problema, não. Então, não tem problema. É coisa boa, é quando o velho pode aprender, tem capacidade de aprender. Eu nunca fui autossuficiente, eu sempre quero aprender um pouquinho, e eu aprendo com que ele me diz alguma coisa, que às vezes a gente tem que avaliar algumas coisas que a gente tem que repensar a posição. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Zé, eu sou um cidadão que não sou intransigente, né, com aquilo que eu penso. Eu respeito as opiniões adversas, mas se não for convencido, eu permaneço com a minha. Eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim. Agora, eu preciso, para você, agora me dou a oportunidade de ser convencido de diferentes. Agora, eu não vejo mais esse discurso que as pessoas, principalmente alguns companheiros da direita, costumam dizer, não, o PT é uma ameaça comunista no Brasil. Não existe mais isso. Nós vivemos num momento de buscarmos uma social-democracia, uma sociedade de um bem-estar social. É isso que se quer. Nós queremos que as pessoas vivam bem. Nós queremos que as pessoas vivam com menos desigualdade. Nós queremos que as pessoas sejam incluídas e não excluídas. É isso que nós queremos. Eu me lembro que quando eu falava de social-democracia, lá nos anos 70, 80, por aí assim, eu apanhava muito. Eu estou na política não na política partidária, mas convivendo com a política desde os meus 15 anos. Tá? Eu vivia a ditadura em 68, eu estava lá dentro do DOPS. Então eu sei exatamente o que é que eu passei, o que é que foi aquilo, o que é que nós somos hoje. Mas eu me lembro que naquela época, quando eu falava em social-democracia, eu era taxado de comunista. F da P. Não, eu me lembro que eu estava num debate. Verdade, na hora que eu falei alguma coisa lá, uma mulher lá em Paulo Afonso, ela levantou e disse assim: apenas um F da P. Aí o PT no estatuto, o próprio Partido dos Trabalhadores no estatuto do PT, o nosso estatuto, claro, nós somos um partido socialista. Nós não somos um partido comunista, nós somos um partido socialista. Né? E quando a gente defende o socialismo, é porque nós queremos que as pessoas, principalmente aqueles mais vulneráveis, tenham condição de viver com dignidade. É isso que nós queremos. Nós queremos políticas públicas de inclusão social. Por isso que nós brigamos pelo Minha Casa Minha Vida, para garantir moradia digna para todo mundo. É por isso que nós brigamos pelo pé de meia, para garantir que as crianças e os jovens permaneçam na escola. É por isso que nós brigamos para a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. É por essas coisas que a gente faz e luta. Eu vou levantar a bola de uma senhora chamada Ruth Cardoso, que foi a madrinha de tudo isso aí, a idealizadora de tudo isso aí que você está falando, e dar a mão e passar aqui para você, porque ele acaba de fazer o estatuto do PT todinho aqui. Eu vou deixar você falar a respeito do novo. Eu acho engraçado, Léo. Efetivamente, o PT fez durante muitos e muitos anos de governo, governo Lula, governo Dilma, governo Lula novamente. O que fez? Porque se a gente está questionando aqui, se a gente está debatendo coisas que não estão acontecendo, é porque alguma coisa está errada. O que ele está falando destoa da realidade. Já que você perguntou, eu passo a palavra pela ordem. Olha, o Ricardo, ele esquece da história do Brasil. Nós temos exatamente, hoje é 2026, então nós temos 2026 menos 1.500, nós temos 526 anos de descobrimento, que o Brasil foi descoberto, né? E nesse período todo, eu vou dizer que a esquerda governou bem pouco tempo. Então, as mazelas brasileiras vêm de muitos anos e foram construídas por muita gente da esquerda e da direita, né? Por muita gente boa, né? Ao longo da nossa história. Agora, o PT tem pouco tempo de governo. É porque eles esquecem, né? Depois da ditadura, Lula perdeu 3 eleições, ganhou a 4ª, e depois nós tivemos 2 mandatos do Lula, 2 da Dilma, e agora estamos no 5º mandato. E a Dilma, o último mandato dela foi
só de 1 ano. Então, a gente tem poucos anos. E nesse intervalo de tempo, nós tivemos um governo que simplesmente desmanchou todas as políticas públicas que o PT tinha construído e que estava colhendo resultados, né? E esse governo que veio no intermediário, depois do Temer, que foi o governo do Coiso, esse governo matou 700 mil pessoas porque não acreditava na vacina. Esse governo destruiu políticas públicas de inclusão social. E aí, no apagar das luzes, para tentar se reeleger, saiu distribuindo vale gás, vale gasolina, vale caminhoneiro, tudo que podia fazer, gastou trilhões, deixando uma dívida pública imensa para o presidente Lula rearranjar e reconsertar o Brasil. E hoje, Léo, vou lhe dizer, hoje os dados não mentem. Nós estamos com o menor desemprego dos últimos 20 anos. Nós estamos hoje com a menor inflação dos últimos 4 anos. A menor índice de inflação dos últimos 4 anos. Nós estamos com o maior número de empregados com carteira assinada dos últimos anos, né? Então, nós estamos vivendo um momento de reconstrução. E nós estamos vivendo um momento que agora, 2006, vai haver o resultado. Qual é o resultado da colheita? É a avaliação no processo eleitoral. Quem vai nos avaliar se nós estamos no caminho certo ou não, é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que vai ou reelege Lula, ou elege o adversário do Lula, sem nenhum problema. E vou lhe dizer uma coisa, se Lula perder, que eu duvido, ele vai entregar a faixa presidencial, seja para quem for, inclusive se for para o filho do Bolsonaro. Agora, nós não vamos fazer que nem ele não, e nós vamos para cá e vamos nos preparar para a eleição seguinte. Mas eu tenho certeza absoluta, pelos números que a gente tem aqui em Rondônia, que é um estado mais conservador, as coisas estão mudando até aqui no estado de Rondônia, porque o povo já está sentindo isso na pele. Eu vou fechar esse bloco aqui. Nós vamos para o terceiro bloco. Eu queria falar a respeito, eu quero falar a respeito de mudanças agora. Você falou a respeito de que o povo vai escolher. Eu só vou colocar aqui uma pitadazinha de pimenta, porque eu não aguento ouvir essas coisas se eu não botar pimenta no meio da história. Agora, vem cá. Apesar do TSE, eu vou chamar Samar e a gente volta, porque eu preciso discutir também as mudanças. Olha, só uma coisa, te lembrar. O TSE agora vai ser presidido por quem? Você sabe quem vai presidir o TSE nesse processo eleitoral? Sei. Pois é. Pois é. Então vamos ver. Eu acho estranho você me perguntar isso, porque você acabou de dizer o STF. Sim, é impossível. Não, mas eu estou falando que você não está. Não, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o TSE vai garantir as eleições. Eu não estou dizendo vai ser presidido por um. E vai garantir as eleições tranquilas. Sabe o que eu gostaria? É que o TSE fosse apenas um departamento de justiça, um departamento, não precisa ter aquilo tudo caro, caríssimo e complicado e errado e cheio de vícios como ele é. Eu estou falando isso aqui como jornalista, não estou falando como um homem do PT ou do Novo, nada. Sabe por quê? Porque os erros que ele comete contra um e contra outro. A gente está vendo aí. Eu vou fechar aqui o bloco, vou chamar Samar. E eu quero voltar aqui para o estado de Rondônia, porque a gente vai ter eleição aqui agora também. E agora, Sim. O que é que vai acontecer? A gente tem um tempo bom para falar a respeito disso, falar da nossa bancada, que convenhamos. Muito ruim. Pronto. Consenso. Consenso. Pronto, tá aqui. É verdade, gente. É muito ruim. Tem uma coisa muito boa, Samar. Pronto. A rede hospitalar Samar está presente nos principais municípios de Rondônia, com uma estrutura completa de serviços. Consultas médicas ambulatoriais, pronto atendimento 24 horas para situações de urgência e emergência, exames diagnósticos de laboratório e imagens com equipamentos de raio-x e tomografia modernos.
equipe médica especializada para a realização de cirurgias nas mais diversas áreas da medicina e os mais avançados tratamentos de alta complexidade, com a hemodinâmica para procedimentos de cardiologia, UTI neonatal e pediátrica, disponíveis no Hospital Samar Porto Velho. Reunimos mais completos serviços de saúde em um só lugar, para sua comodidade. Seja em Porto Velho, em Cacoal ou em Ji-Paraná, você pode contar com os serviços de saúde da Rede Samar, porque cuidar com excelência é o nosso propósito. Para mais informações sobre atendimentos a convênios e particulares, entre em contato através do canal de atendimento 0800 033 0393 ou em uma de nossas unidades Samar. Estamos de volta, eu estou no terceiro bloco do nosso programa de hoje e é o seguinte, eu tentei, juro para vocês que eu tentei falar mais sobre Venezuela, mas não adianta. Do jeito que está, é o Trump entrando por lá com o navio e a gente pulando de fora de lá e caindo aqui no Brasil. Por quê? Porque uma coisa tem muito a ver com a outra. A relação do Lula com Maduro sempre foi uma relação umbilical. Nós temos uma coisa chamada Foro de São Paulo, que é a ligação de Cuba, Maduro, países da esquerda, mas que tem... Maduro não, era o Foro de São Paulo era Hugo Chávez. Hugo Chávez, é verdade, Hugo Chávez. Não era Maduro. Não, nunca foi Maduro, é verdade, não foi não. Até porque o Lula não era muito chegado no Maduro. O Lula foi quem impediu do Maduro entrar no Mercosul. Foi. Se lembra disso, Sim, né? sim. É verdade. Bom, mas então vamos fazer o seguinte, como a gente passou por cima da Venezuela, do jeito que passaram os helicópteros na hora de pegar o Chaves, nós vamos cair aqui em Rondônia, porque é o seguinte, fechamos o bloco dizendo que a gente tem uma bancada federal que é muito ruim. Eu acho que há muito tempo que eu não vejo uma bancada federal tão ruim. E eu falei aqui no intervalo que eu sentia falta de alguns nomes. E eu citei aqui Raup e Marinha Raup. Valdir Raup e Marinha Raup. E eu citei Léo, Eduardo Valverde. Citou Eduardo Valverde. Deixa eu só por favor, pegar aqui o gancho, o bloco anterior, só para não passar despercebido. Eu acho que a gente precisa, sobretudo, ter compromisso com essa audiência, que é uma audiência muito grande, né? Eu sei que a gente estamos falando para o estado todo. Exatamente, aqui. tem um alcance aqui muito grande, então eu preciso fazer isso. O Edson colocou a situação que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas. Mas o que ele esqueceu de colocar é que nenhuma vacina pode ser aplicada no Brasil sem a aprovação da Anvisa. Isso é regra básica. Quem conhece o sistema sabe do que eu estou falando. Então, Bolsonaro, tão logo a Anvisa liberou, em menos de 24 horas pessoas do Brasil inteiro estavam sendo vacinados. Então a gente precisa ter essa responsabilidade para não parecer, se fosse o inverso, vamos supor, Bolsonaro resolveu aplicar antes da liberação da vacina. Aí foi verificado que a vacina tinha efeitos colaterais e matou gente. Ele ia ser responsabilizado. Então a gente precisa ter esse cuidado para não passar informação inverídica. Eu me lembro que eu tive Covid grave. Eu perdi amigos. Eu perdi amigos aqui. Eu perdi primo aqui, você sabe disso. O Marcelo Benesbi, perdemos o Adão. Nós perdemos muita gente do jornalismo. E eu sinto muito. Mas é o seguinte, eu tive aquela Covid no primeiro ano, em outubro, na hora que estavam acontecendo as eleições. E eu só fui tomar a primeira vacina depois que eu tive a Covid no ano seguinte, e eu saí daqui, eu furei a fila, fui tomar aqui no Humaitá. Porque não existia vacina ainda aqui em Rondônia. E a vacina no Brasil estava chegando em gotas. Conta-gotas. Eu vou pular essa história, porque se a gente começar a falar disso agora, esquece nós vamos falar. Não, e no Estado nós temos um déficit com relação a essa história da saúde que precisa ser apurado. E, inclusive, o rapaz foi eleito o deputado mais votado, né? A compra dos como é que não? Dos respiradores com preço que não foram entregues. E olha entregues. que coisa interessante, né? A gente falando dessa situação, Rondônia, o desempenho de Rondônia na pandemia foi um dos piores do Brasil. Sim, então não justifica a pessoa ter tido uma ascensão na política, sendo que o quadro aqui no nosso estado era um proporcionalmente nós tivemos, eu acho que o pior resultado, salvo engano, mais que Manaus, inclusive. Bom, vamos lá.
Como é que está aí agora? O governador sai candidato ao governo? Olha, Léo, eu acho isso uma incógnita ainda. A gente não pode dizer com muita segurança se ele fica ou se ele sai. O cenário para ele é um pouco difícil, porque o governador não tem partido que ele possa dizer, não, esse partido aqui eu tenho controle, tenho domínio, então... É o famoso chá comigo, né? Isso, chá comigo que agora eu vou, né? Então, se Mas o Edson não, o Edson tem partido. O Edson tem. O Edson tá no PT aí, eu não sei se pode... Você sai candidato ao governo? Não, eu saio candidato pré-candidato. Eu saio pré-candidato a deputado federal. Viu? Bom nome. Obrigado, Léo, aí só para poder essa linha de raciocínio da situação aqui do estado de Rondônia, então a gente tem aí um cenário para governo que muito vai definir como que vai ficar a permanência ou não do governador. O governador, a esposa dele, inclusive, está muito bem avaliada para um cargo, uma disputa de deputada federal. É do Novo, não? Não. Ela, não sei nem qual partido que está, mas assim... Acho que é PL. Né? PL. Eu acho que sim. O governador hoje, atualmente, a pesquisa de hoje, o retrato de hoje, coloca o governador já como uma das vagas como sendo dele, se a eleição fosse hoje. Mas aí tudo... Para governo. Para Senado. Para Senado. São duas vagas. Uhum. Se a eleição fosse hoje, uma das duas vagas seria a do Marcos Rocha. Nas pesquisas ele está em primeiro lugar. E tem o irmão dele, que é o Sandro Rocha. Então tem 3 pessoas da família com potencial de chegar aí a ter um mandato e que a permanência do governador atrapalha aí as 3 candidaturas. Ô Edson, da sua família não tem ninguém, né? Eu estava me lembrando aqui que aqui em Rondônia tem isso, você tem os clãs, né? Lá em Ariquemes você tem o clã do Amorim, Daniela e tal. Agora apareceu o clã Expedito Júnior, o Expedito Neto, me parece que é um nome que está sendo incensado aí para governo. Olha... Né? Tem 2 situações. Eu vou começar pela avaliação pela conversa do governo do estado, o governador. Eu tenho uma avaliação diferente. Eu acho que eu li os números de umas pesquisas por aí esses dias e observei o seguinte: o governador, apesar de eu ser oposição radical ao governo, a gente tem que reconhecer. As pesquisas apontam que ele tem uma aprovação de 34% direto, e de ótimo e bom. E ele tem... Quando pega 60% mais ou menos de regular, ele tem 30% disso que pode votar a ele. Ou seja, ele teria um índice de aprovação de 54%. Tá bem. Né? Isso é um resultado, para que depois de 8 anos de governo, é um resultado fabuloso. Excepcional. Agora, ele tem um problema para administrar que eu acho que ele não soube administrar, ou o grupo dele não soube administrar, que foi o seu vice. E hoje, para ele viabilizar sua candidatura ao Senado, da esposa dele a deputada federal e do irmão a deputado estadual, ele teria que largar o governo. Mas para que isso aconteça, ele teria que ter muita humildade, chamar o Sérgio para uma conversa... E o irmão. E fazer um pacto de boa convivência, garantir o apoio ao Sérgio como a reeleição do governo, e aí ele ia cuidar da vida dele, e aí sim daria muito trabalho para ser derrotado para o Senado. Verdade. Eu teria isso. Senão ele vai errar como errou com Fúcio, como errou Daniel Pereira. Daniel Pereira. Tranquilo. É a mesma coisa. E aí tem uma coisa, nessa lógica aí, para nós da esquerda, ótimo. Eu não tenho... Ótimo, isso é problema deles. Como é que é a história lá? Vocês que são brancos e se matam. Que se matam. Esse é problema deles, né? Eles vão jogar uma candidatura viável, com potencial muito bom, fora da disputa. E nós, do PT, nós não estamos mortos não, Léo. Pode ter certeza. Os números apontam uma boa virada já do Lula no estado de Rondônia. Virada disso. Vocês têm candidato para Senado e para governo? Não, nós no primeiro momento priorizamos a bancada de deputado estadual e deputado federal para garantir apoio ao presidente Lula no Congresso. Tá. Né, que a gente acredita na reeleição do Lula. Mas nós estamos na caminhada Esperança, onde tem 9 partidos juntos, e lá nós estamos discutindo o nome. Mas, ao mesmo tempo, o PT foi procurado pelo Expedito Neto para se filiar no PT. Ele quer se filiar ao PT, né?
Peraí, deixa o pessoal olhar a minha cara aqui assim. Pode pegar. Como é que é? Fala aí de novo. O ex-deputado federal Expedito Neto, filho do Expedito Júnior, procurou o PT para se filiar ao PT e colocar o seu nome à disposição do partido por uma possível candidatura majoritária. Sabe o que eu me lembrei agora? Tem uma coisa, viu, Léo? Sabe o que eu me lembrei agora? Só que o PT não garante, nós do PT não garantimos nada para ninguém. Nós queremos que ele... E nós dizemos o seguinte, se ele quiser se filiar no PT, será bem-vindo. Agora, garantir candidatura ou não é um processo de construção interna. Tancredo Neves dizia o seguinte, na política, você não pode estar tão perto que não possa se afastar, nem tão longe que não possa se chegar. Isso é uma verdade. Isso aqui é coisa de mineiro sabe. Agora, uma coisa interessante, desde que se cogitou a vinda do Expedito Neto para o PT, é brincadeira, houve um alvoroço na cidade, pelo menos no estado, maluco. E aí? Como é que vai ficar o Fúria? Como é que é esse jogo? Sabe aí? O que é? É que o Expedito Júnior ainda continua sendo um nome com um recall muito bom. E é um cara que é querido. Entendeu? E é uma situação muito interessante isso, né? Então, o PT não garantiu nenhuma... deliberou sobre isso, nós estamos escutando, estamos ouvindo, temos uma conversa marcada para o início dessa semana com o Expedito Neto. O jogo é aberto. Claro. É política, nós estamos... E eu te digo uma coisa, eu vejo um cidadão isolado na política de Rondônia, chamado Wildon Chaves. O que será que pode acontecer com o Wildon Chaves? Eu acho que tudo, né? Inclusive nada, né? O Wildon Chaves é um nome que a gente também tem que respeitar. Não pode subestimar o nome do Wildon. 8 anos como prefeito. E outra coisa... Bem avaliado, viu? Bem avaliado. Muito bem avaliado. Saiu daqui com 80%. É um nome que a gente não pode subestimar. E outra coisa, é um cara muito querido. O trabalho que ele fez junto com o pessoal da ARON, a Associação Rondoniense de Municípios, pelo amor de Deus. Agora, convenhamos que ele chega numa hora em que houve um... Eu não gosto de falar isso, mas o Léo Moraes cresceu demais em cima da sombra do Wildon Chaves. Se você olhar direito esse primeiro ano do Léo Moraes, foi isso aí. Já que você falou do Fúria, para a gente encerrar, porque os nossos 10 minutos aqui já foram embora. Fúria, como é que fica? Fúria deve sair junto com... O Fúria, ele mantém a candidatura dele, né? Uhum. Esse conflito de interesse que eu não sei como é que vai ser, porque se o filho do Expedito sair candidato pelo PT e o candidato do pai dele, que é o Fúria, pelo PSD, existe um conflito muito grande. Eu não sei como é que eles vão associar isso. Mas o Fúria é uma pessoa que tem potencial, da mesma forma como tem potencial o Marcos Rogério, que são as duas pessoas que eu vejo hoje mais fortes. Se o vice-governador assumir o governo, também é um candidato de potencial, porque uma coisa é você estar fora da máquina. Outra coisa é você ter a estrutura na tua mão ali e usar isso em todos os municípios. Então você muda o cenário. Então vai depender muito, eu acho que essa campanha vai depender muito da decisão do coronel Marcos Rocha. E aí, se dependendo da decisão dele, eu vejo hoje o Fúria como um candidato aí de potencial, com potencial crescimento. Tem o Flori lá também de Vilhena, que também pode ser uma surpresa, que verdade. Vai vir aí com o apoio do Léo Moraes. Tem um deputado aqui, o Camargo, de Ariquemes. O Camargo, ele vem parece que vem para o Senado. Pois é. Senado. Então tem muita coisa que está ocorrendo aí. Ainda é prematuro, tem outra coisa, abril aí. Até o nome do Braguinha apareceu aí. Braguinho. Eu acho que... Braguinho, inclusive, quem convidou o Braguinho fui eu, pelo Novo, né? Eu que chamei, venho conversando, porque eu vi que ele tem um perfil muito bom, um cara que fez um trabalho muito bom à frente aí do Comando Geral. Então é uma pessoa que realmente tem um potencial absurdo na política. Por falar em Braguinho, gente, é o seguinte, o Braguinho tá apanhando mais do que Malavé para largar poeira ou tapete em dia de faxina. Mas é o seguinte, fica de olho nesse cara, porque ele tem... Ele é bom. Ele tem estofo, hein? Cara que tem estofo. Eu quero acreditar, Léo, que o PT, eu vou vender o meu peixe aqui, que eu não sou bobo também, né? Não vou perder essa oportunidade aqui. O PT, nesse processo eleitoral, ele vai ser protagonista, pode ter certeza absoluta. Eu acredito muito nisso, eu acredito que nós vamos eleger federal, nós vamos aumentar nossa bancada de deputados estaduais e, dependendo do rearranjo que nós estamos trabalhando aí,
logo mais novidades teremos. Ó, já que ele vendeu o peixe dele, está na hora de você vender seu tracajá. Eu me coloquei à disposição do Partido Novo para uma disputa majoritária, para concorrer ao governo do estado de Rondônia. Perfeito. Desde o início eu venho defendendo. Isso. Se mudar, eu tô disponível, eu vou ficar à disposição do partido. O que o partido indicar que eu deva fazer, o novo melhor, funciona dessa forma, né? Funciona dessa forma. Tá. Quero aproveitar, antes, eu não sei se já vai encerrar, pedir para que todo mundo que está assistindo a gente siga a gente nas redes sociais. Ricardo Frota. Acompanhe nosso trabalho. Quer conhecer um pouco mais sobre o Novo, sobre o partido, sobre a nossa trajetória? Siga lá no Instagram, é só colocar Ricardo Frota que você vai poder acompanhar a gente. Queria agradecer muito a vocês aqui. A gente está encerrando o programa. Eu acho que foi realmente muito bom. E eu gostei tanto que se vocês quiserem uma hora dessa, me dá o prazer de voltar Segundo aqui round? para... Hã? Segundo round? Eu ponho você desse lado de cá da próxima. Obrigado. Se o Silveira não vier com essa camisa, porque essa camisa não dá muita sorte. Eu vou até presentear ele com uma camisa que eu tenho lá em casa. Azul e amarela. Acho que vai laranja. Vai combinar. Laranja. É laranja. Olha, o vermelho é a cor do coração. O vermelho é a cor que nos dá vida, é a cor potente. Olha, né? É tranquilo. Léo, e fica aqui o meu agradecimento especial a você e a minha disposição. Eu estou à sua disposição, meu amigo. E como pré-candidato, eu não vou perder a oportunidade. A hora que você me convidar, eu estou à sua disposição. Esse vai ser um ano em que eu tenho uma novidade chegando aí agora, se der tudo certo. Não está na hora de contar ainda, mas a gente vai ter um espaço muito maior para chegar até a população. E vai ser uma coisa muito boa a gente poder, principalmente num ano em que a gente tem que falar muito de política, a gente tem um espaço maior para a política. Legal. Obrigado mais uma vez. E nós não tivemos tempo nem de falar do Assi, né? Do Confúcio, não deu tempo. Fica para a próxima. Fica para a próxima. O Assi é o seguinte. O Assi é o seguinte, eu diria o seguinte, a respeito do Assi, foi o senador do agro aqui no estado de Rondônia. O agro, essa coisa que está ocorrendo aí, deve muito para aqui, para o Assi. A gente está encerrando o programa de hoje. O servidor público deve muito a Fátima Cleide. É verdade. A gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Semana que vem, a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui a respeito dessa loucura que é o Supremo Tribunal Federal entrar no CFM, Conselho Federal de Medicina, para dizer: o senhor não pode fazer isso. Pode. E eu vou trazer aqui Amado Raal para conversar a respeito desse assunto. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Boa noite, bom sono, bons sonhos. E você sabe que só pode ir para a cama depois de falar comigo. Então, tchau. A gente se vê. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.